O chamado pastoral é esse mesmo, um desafio para cada um de nós, como para os presbíteros. Eu me sinto feliz por estar aqui nesta manhã, compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, conhecendo os irmãos, né? Já nos apresentamos ali no momento, né? Mas eu confesso que eu sou muito ruim para guardar nomes, né? Mas o rosto eu guardo, como eu guardei do presbítero Jefferson. Muito bem. Então, nesta manhã, nesse culto abençoado, que já louvamos a Deus, já oramos, estamos todos felizes e agradecemos a Deus pelo privilégio e a bênção de estarmos aqui nesta manhã tão, bonita. Eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu gostaria que você pensasse, nós vamos pensar um pouco sobre a nossa vida cristã, mas como que nós vivemos o cristianismo. Mais importante, como que você aceitou Jesus um dia, você se entregou a Ele, Ele revelou sobre você como único Salvador, o Espírito Santo iluminou a tua vida e dissipou todas as trevas, todo engano, toda mentira, toda pretensão na tua vida. E como que você de lá para cá chegou até aqui? Qual seria o último conselho que você daria para uma pessoa no final da tua vida, que seria preciosa para ela para toda a eternidade? É o que Paulo vai falar para Timóteo, né? Paulo vai dizer para o seu filho amado Timóteo nessas palavras, e são palavras que devem de fato reger, dirigir o meu e o teu coração como servos de Deus, porque nós sabemos que não é fácil, né, ser cristão, na nossa época, na época passada, e assim será até a consumação do século, né? E nós podemos ver nessas palavras de conforto, de segurança, de palavras que vêm nos renovar, palavras que vêm nos inspirar para continuarmos a servir, a seguir, a esperar no nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Aquele que de fato tem nos amado, tem cuidado da sua igreja, do seu povo no decorrer de toda a história. Eu falo sempre para as pessoas, não é porque eu sou pastor, mas a igreja é o melhor lugar para se estar, né? A igreja é o melhor lugar para uma pessoa estar. Então, um banco vazio da igreja deve ser ocupado por uma pessoa que vai aceitar Jesus, e ela vai descobrir nesse exercício de servir a Jesus quão é importante o corpo de Cristo, a igreja, a beleza da igreja, o povo de Deus, e aquilo que Deus faz por meio da igreja, e aquilo que Deus quer fazer ainda, é Deus que quer ainda que nós experimentamos da sua parte, da sua graça, coisas excelentes. E eu falo para as pessoas, eu acredito que você também deve se sentir feliz por estar nessa igreja, e você lembra da tua história antes de Cristo, e agora caminhando com Cristo. Então isso traz para nós inspiração, traz para nós, né, o desejo de aprofundar mais, de servir mais, de viver mais, de experimentar mais da parte de Deus. Então esse é o último conselho que Paulo dá para Timóteo. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 7. Mas eu vou atentar minha mensagem até o 4, ok? Mas vou ler todo o texto. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Como bom soldado de Cristo. De Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita.
Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Amém. Até aqui. Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por poder, ó Pai, falar da Tua palavra, compartilhar da Tua palavra. Traz mensagem ao nosso coração. Confirma pelo Espírito Santo, ó Deus, a Tua palavra bendita, sagrada, inspirada, verdades absolutas na nossa vida. E no nome de Jesus que pedimos que edifica-nos, ensina nesta manhã. E como igreja queremos ser aperfeiçoados, ensinados pelo Senhor, para uma vida de melhor agrado ao Senhor. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Era uma despedida de Paulo com seu companheiro tão amado Timóteo. Paulo preso, sabia que seria o final da sua vida, mas não estava amedrontado. E ele amava tanto as pessoas pelo qual ele pregou o evangelho, que ele lembra das pessoas. Então ele queria falar. Então ele escreve para Timóteo, que era um pastor. Quando você vê para o capítulo também, aqui em Timóteo, né, na segunda carta, Paulo chama, fala com Onesíforo, que era companheiro também, e valoriza as pessoas. Paulo era um líder que valorizava as pessoas. Paulo era um líder que sempre lembrava que ele pregou o evangelho e que as pessoas estavam caminhando com Jesus Cristo. Agora, no final, qual seria o seu último conselho? É como eu disse, como daria você a uma pessoa o seu último conselho? Ele fala, filho, fortaleça-te na graça de Cristo Jesus. Essa graça que qual você recebeu Jesus Cristo, a qual você está vivendo até agora. Eu vou partir, mas a cada dia da tua vida, de fato, desfrute dessa graça. Beba da fonte, para que você possa permanecer fiel até o fim. Fiel em Cristo Jesus até o fim. Ou seja, aconteça o que acontecer. Venham as provações que vierem, as dificuldades que você enfrentar, as decepções que você passar. Mas lembre sempre disso, só através da graça, fortalecido pelo Senhor, é que você será alguém vitorioso. Irmãos, é assim mesmo. O crente que não fortalece da graça diariamente, olha, ele corre o risco de abandonar. E a história do cristianismo é assim. Paulo mesmo fala que muitos abandonaram na Ásia. Ele fala da questão de líder que estava com ele. Frígelo, Hermônides, ele fala, eram líderes, mas hoje eu estou em sofrimento e eles abandonaram. A minha maior tristeza é essa. E veja, irmãos, cada um de nós sabemos quão precioso foi o nosso dia do encontro com o Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus nos encontrou. Eu falo sempre para as pessoas, há um divisor de águas, na minha e na tua vida, antes de Cristo e depois de Cristo. Como vivia o meu coração? Como você estava? O que você pensava? O que você esperava? Como você vivia? Então isso é importante nós lembrarmos diariamente diante de Deus. Porque nós, como seres humanos, nós esquecemos facilmente as coisas. Paulo está dizendo para Timóteo, não se esqueça disso. O fundamento para uma vida que agrada a Deus, para uma vida fortalecida diante do desafio deste mundo, que jaz no maligno, diante das lutas, da dificuldade, das incompreensões com a vida cristã, e muito mais por nós mesmos, muitas fraquezas, fortaleça-te na graça que está em Cristo Jesus. Por isso que essa graça, ela é maravilhosa. Essa graça, ela é sem igual para nós. A igreja vive por isso. Nós estamos aqui nesta manhã adorando a Deus, porque Deus derramou em nossos corações a sua graça. E elas nos movem em direção a Deus. Elas nos movem a confiar em Deus, a descobrir cada dia a grandeza gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Paulo não se perdeu. Por isso que Paulo não abandonou. Por isso que Paulo não apostatou sua fé. Mas muitos, de fato, naquela época abandonaram. Paulo, ele vai chegar até o fim, mesmo sabendo que a morte esperava, como é o caso aqui. Muitas pessoas, agora lá do versículo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Mas para conquistar isso, é preciso estar vivendo sobre essa graça. Cada dia encharcado o coração meu e teu dessa graça. Mas como eu e você podemos fortalecer na graça em Cristo Jesus? Às vezes você lembra assim, eu aceitei Jesus, encontrei Jesus. Meu coração queimava, eu pregava para todo mundo. Mas depois as coisas foram passando e parece que tudo foi ficando normal. Eu fui distanciando, né? E por que isso não arde o meu coração? Porque muitas vezes nós esquecemos de nos fortalecer na graça diariamente. Primeiramente, como que eu vou me fortalecer na graça? Primeiramente, vivendo em dependência contínua de Jesus. Porque muitas vezes nós achamos que sabemos muito. Com o passar do tempo, tem muitas pessoas que acham que domina tudo no mundo espiritual. Muitos de nós temos a pretensão de dizer, eu já tiro de letra tal situação. Mas muitos não abrem os olhos que através da vida diária, dessa fonte que você todo dia deve experimentar, que vai fazer com que você não pense assim. Então muitos abandonam Jesus porque acham que já sabe tudo de Jesus. Parece que experimentou tudo de Jesus porque não vai diariamente na fonte dessa graça. Porque quando nós vamos nessa graça, permanecemos nessa graça e continuamos na dependência dessa graça, certamente há em nós, aí dentro de nós, a nossa própria fragilidade se expõe. E nós vamos dizer muito mais com aquele hino que nós estamos, mais e mais e mais, e de Cristo eu quero. Porque eu preciso disso para sobreviver neste mundo. Mas eu vou me fortalecer na graça quando de fato eu viver nessa dependência contínua com Jesus. Porque o início é muito fácil. Primeiro amor. Mas Deus não quer que você viva no primeiro amor, que você fique. Deus quer que você continue até o final, renovando-se dia após dia. De que forma? Na comunhão, na oração, na devoção, no quebrantamento, que muitas vezes sai de nós. Então, irmãos, fortalecer na graça é você pensar isso. Dia a dia na minha vida, que fonte que eu tenho de fato buscado? Que fonte que tem saciado a minha vida com Deus? Porque parece que tudo se torna normal, é assim, corriqueiro. Mas a vida nossa, Paulo está dizendo, Timóteo, eu estou indo. Mas você, para permanecer todo dia como pastor, como servo de Deus, diante de todas as adversidades, fortalece disso. Graça que jorra o teu coração, que encharca a tua alma, que te arrebata diariamente diante do Senhor, experimentando a excelência do Senhor. E assim venha de fato toda a situação contra você, mas você vai permanecer firmes. Palavra de Deus diz em Lucas que Jesus partia em passos largos para Jerusalém, diante do discípulo. Você leia isso lá. Ele não estava atrás do discípulo, sabendo que lá o que esperava ele? A morte, a crucificação. Mas ele era cheio de graça para entregar por mim e por você. Meus amados irmãos, isso é inspiração. Isso é a maior influência que o mundo precisa ter, receber. E eu preciso disso diariamente. Eu me torno fortalecido nessa fonte de joelhos dobrados e dizendo, eis-me aqui, Senhor. Quero ser um vaso usado por Ti. Paulo fala, Timóteo, a futuro. Deus está usando você. Você, como eu, sabe que não é fácil. Eu já estou no fim. Mas você dá continuidade a essa mensagem gloriosa de salvação em Cristo Jesus. Eu e você também somos chamados para isso, irmãos.
cada geração o seu templo. Então nós vemos um templo tão aconchegante, né? Tão preparado para quê? Qual que é o propósito? Tão bonito. Qual que é o propósito? É porque cada um de nós, fortalecidos nessa graça, vamos continuar louvando, vamos continuar servindo, vamos continuar confiando, vamos continuar esperando até o dia glorioso da volta de Jesus. Esse é o princípio. Acredito que para você fortalecer na graça, isso é você, Jesus. Você é a palavra de Deus, você é a oração. Essa é a fonte que você não pode afastar de maneira alguma. Essa é a fonte que vai te renovar dia após dia e que você necessita, e eu também, todos nós, toda a igreja. Vejam bem, a vida cristã não é sustentada por força, pela nossa sabedoria, autossuficiência, não. Totalmente dependente da graça de Jesus. Até onde que você quer chegar? Até onde que você chegou? Até onde que eu quero chegar? Até o final. Mas de que forma eu vou chegar? Como eu comecei cheio da presença de Deus, motivado pelas coisas de Deus, sede da leitura da oração, da palavra de Deus, amando a igreja, amando os irmãos, colocando as devidas coisas espirituais em primeiro lugar na minha vida. Quando eu me fortaleço diariamente na dependência de Jesus. Segundo lugar, Paulo vai dizer no versículo 2, ele diz só aqui, ó, ele vai dizer para essas palavras maravilhosas, mas ele disse assim para Timóteo com toda a convicção, ele diz assim: e as palavras que me ouviu dizer, presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis e sejam também capazes de ensinar. Fortalecer na graça é você assumir o compromisso, mas com quem? Com o próprio Senhor Jesus. Para quê? A responsabilidade na transmissão da fé que você tem, da palavra que você recebeu, irmãos. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, disse Jesus. Então você, cabe a mim, quando eu fortaleço na graça, quando eu estou falando de Jesus, quando eu estou falando da mensagem da cruz, quando eu falo para a pessoa e olha, diz, você precisa de Jesus, isso é transmitir, isso é assumir o papel do cristão. Paulo fala para isso, para Timóteo. E esse é o meio que você não só está abençoando, mas você está sendo o quê? Abençoado também, porque Deus está te usando. E usando para quê? Para transmitir algo eterno, onde as pessoas vão receber e vão ser transformadas, como você de fato foi, experimentou. Por isso que quando você entrega a tua vida para Jesus, não sei se foi assim com você, mas foi assim comigo. Primeira coisa que você chega é falar para os teus amigos: eu quero te falar de outra coisa. Até aqui nós falamos só dessas coisas, passageira. Mas eu quero falar para você de algo que eu encontrei. E com aquela boca cheia, como você come algo delicioso, você vai falar, transmitir isso. Esse é o caminho da igreja, esse é o caminho do cristão, esse é o meu chamado, esse é o teu chamado, e é o chamado de todos que experimentam a Cristo. Porque o coração da nova criatura, não há outro propósito a não ser usar a sua boca para abençoar, para ajudar, para falar que existe um Cristo que salva, que perdoa o pecador. E seja onde ele estiver, o que fez, transmite essas coisas. Mas quem pode falar isso? Só quem recebeu. Por isso que Paulo fala a Timóteo: olha, você pode falar, porque você recebeu de mim. Irmãos, essa é a beleza da igreja.
do cristianismo, de boca em boca, porque chegou até nós, porque pessoas que receberam, se fortaleceram, se firmaram, se comprometeram a passar para frente, a ser usado por Deus, a abençoar as pessoas e ser abençoado também. Então, Paulo fala a Timóteo, essas palavras que eu te falo, transmite a homens fiéis. Há muitas pessoas. Fiéis são vocês que estão aqui servindo ao Senhor. Então, quando você abre a boca, algo bom virá. Ouvidos necessitados ouvirá. Então você vai ser um instrumento neste mundo como Deus quer cada um de nós. À medida que o Espírito Santo atua. Não há barreira, não há dificuldade, não há força, não há seja qualquer situação que esse poder não vai mudar as pessoas. E Paulo morre em paz, porque sabia que Timóteo ia continuar. Irmãos, que coisa melhor quando a pessoa, você fala assim, olha, eu recebi Jesus, porque você me falou de Jesus. Olha, ninguém nunca me falou de Jesus, mas você me falou de Jesus. Olha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Vou viver para sempre e eternamente, porque você foi porta-voz dessa mensagem dos céus. Porque a mensagem do inferno, mensagem maligna já está no nosso mundo, arrastando as pessoas longe de Deus. Mas eu e você, Paulo está dizendo isso, olha, que você ouviu de mim. O que Timóteo ouviu de Paulo? Olha, só Jesus, o crucificado, o Filho bendito de Deus. Eu era um assassino, a minha história era assim, assim, assada, mas o que ele fez comigo, ninguém faria. Por isso que eu vou morrer aqui, vou ser decapitado, mas não afasto um passo por causa desse Jesus. Meus amados irmãos, você pode muita coisa, dependente de Deus transmitir algo bom para as pessoas, porque já tem muitas coisas ruins transmitidas na internet, na televisão, no dia a dia, mas a igreja é uma mensagem diferente. Eu e você, homens idôneos, tementes a Deus, que amam Jesus Cristo e são usados por Deus. Eu preguei o evangelho para um colega meu lá no colégio agrícola, eu fiz técnico agrícola, um baiano lá de Tuberaba. Tuberaba é aqui, né? Esqueci o nome da cidade, mas eu vou lembrar. E, na realidade, hoje ele está em Porto Seguro, mas ele ligou para mim um ano passado, nesse mês de maio, fez um ano. Falou, olha, sabe quem está falando? Eu falei, não. Eu tinha ouvido algumas mensagens, eu não sabia quem era, não identificava, né? Mas aí um dia ele ligou. Falou, eu sou pessoa tal que você me falou de Jesus um dia. E hoje eu estou aqui, sou presbítero de tal igreja, identificou. Mas eu me lembro daquele dia, porque na realidade nós sabemos que na universidade, no colégio, o ambiente é hostil ao Evangelho. Você precisa revestir de graça, você precisa revestir de fato com poder, para romper as barreiras, os costumes e a cultura. E ele falou, olha, foi a melhor coisa que eu pude experimentar. A cachaça tentou me destruir, perdi um casamento e por aí afora, mas eu recebi a Jesus, lembrei das tuas palavras, ó Zaru, e eu lhe falei, glorificado seja o nome do Senhor. 40 anos atrás, talvez eu poderia morrer sem saber isso, mas Deus sabia. Por isso que Paulo fala, essas palavras, Timóteo, transmita. As tuas palavras, a tua língua, a tua perfeição, a boca que Deus te deu, olha, é para esse determinado fim, a abençoar as pessoas. Meus amados irmãos, não guarde só para você o que você recebeu de Jesus. Às vezes você fala assim, mas eu já falei tanto, continue falando.
Mas eu já orei tanto, continue orando. Mas eu já visitei tanto, continue visitando. Mas eu já fui tão insultado, continua sendo insultado, porque um dia o Senhor fará. E Paulo, ele diz, essas palavras, transmita. Você tem transmitido o Evangelho? Porque você conhece o Evangelho. Tem falado de Jesus? Porque você conhece a Jesus. É isso que move o coração de Deus. É isso que faz com que a igreja cresça. É isso que, de fato, o mundo, o reino de Deus, ele é estabelecido na terra. Não guarde só para você as coisas boas. É melhor guardar as coisas ruins e colocar diante de Deus e compartilhar das coisas boas. Quantas Deus te chamou para isso. Mas em terceiro lugar, o terceiro versículo, Paulo vai dizer, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado. Ele vai dizer, como bom soldado, por que usou essa figura? Porque o soldado precisa ter coragem. Mas nós aprendemos aqui um princípio, e qual é esse princípio? Fortalecer na graça é compartilhar do sofrimento de Cristo. Cristo sofreu por você. Compartilhe disso. Tem muitas pessoas que abandonam o Evangelho porque falam, é muito difícil. Deus me livre com isso. Eu pensei que seria fácil. E hoje na nossa cultura, no nosso mundo, na igreja, não se fale disso de sofrimento. Não se fale dessas coisas. De provação, sofrimento, enfermidade. Não fale disso. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala que você pode sofrer, mas Deus estará com você no sofrimento. Você não estará sofrendo sozinho. Por isso que a igreja é esse corpo. Então você sabe que o irmão está sofrendo, você está sofrendo com ele. É isso que Paulo queria que Timóteo entendesse. Timóteo, não fique com pena de mim não, apenas sofra comigo. A minha situação ela é de fato irreversível. Mas o teu coração, as tuas orações, a tua presença, o teu carinho, o teu amor, a tua compreensão, faz parte, mas esse sofrimento compartilha, porque com Cristo foi assim também. Meus amados irmãos, um evangelho sem sofrimento é um evangelho sem cruz. O evangelho sem cruz não é evangelho. Sabe por quê? Porque Jesus morreu sendo justo pelos injustos. A Bíblia fala. E de que forma que ele morreu? Obrigado? Não. A Bíblia fala que foi espontaneamente para nos dar o quê? A vida eterna. A vida eterna. Sabe o valor disso? E quando você lê na história sobre a crucificação de Jesus, como foi? A crueldade que foi. Mel Gibson tentou retratar naquele filme a paixão de Cristo, mas ainda correu longe. Pelos historiadores, coisas terríveis com o ser humano. Quem de fato enfrentaria isso? Agora Paulo, como discípulo de Cristo, também sabia que sabia. Agora Paulo fala a Timóteo, talvez isso aconteça com você, mas o sofrimento você não estará sozinho. Compartilhe comigo isso. Por isso que a igreja é uma bênção. Você sabe que o irmão está sofrendo, internado. A primeira coisa que a igreja fala, olha, vamos visitar, vamos orar, vamos interceder, vamos ver o que necessita. Esse é o retrato da vida cristã, eu sou o raio-x da igreja. Isso de fato é a fotografia do reino de Deus, onde sofre, todos sofrem. Compartilhe com isso. Não fique indiferente, porque é o mesmo Espírito, a mesma ação, o mesmo Senhor, a mesma fé, a mesma esperança. E meus amados irmãos, participa comigo do meu sofrimento. Participar de um churrasco, né? Opa! De uma festa de aniversário, de um bolo de aniversário, participar de uma viagem. Ah, isso não precisa, mas do sofrimento é duro, né, pastor? Não vou querer isso para a minha vida, não. Mas assim como Paulo precisava, eu e você precisamos enquanto estamos vivos.
Meus amados irmãos, ninguém é suficiente em si mesmo. Ninguém está pronto. Mas pela graça de Cristo Jesus, eu e você podemos ajudar, compartilhar, caminhar, de fato orar, interceder nas horas do sofrimento. Esse é o Evangelho. Paulo é honesto, Jesus foi honesto, e nós devemos ter também essa honestidade. Então muitas vezes nós estamos neste mundo, nós achamos que tudo deve ser bom, mas às vezes Deus trata com cada um de nós, às vezes através do sofrimento, às vezes há um propósito atrás disso. E Paulo sabia, e por isso ele falava para Timóteo: para caminhar firme precisa compartilhar comigo como cristão. Então nós precisamos estar dispostos a isso. E como que nós fazemos isso? De fato, vivenciando, né? Compartilhando das coisas de sofrimento também. Esse é o dever cristão, esse é o meu chamado, esse é o teu chamado. Por isso que não há hora, não há dia, nem momento, mas em todo momento, quero compartilhar com você desse momento da vida. Às vezes não precisa nem falar nada, só de estar ao lado. Os amigos de Jó vieram só para estar do lado do sofrimento dele. Onesíforo procurou Paulo, não sabia que não poderia libertar Paulo, mas só de ver Paulo, ou Paulo vê-lo, já renovava de fato o propósito dele estar ali na cadeia. A Bíblia fala assim, e ele procurou solicitadamente em Roma, até encontrá-lo e reanimar Paulo, que estava ali. Mas em último lugar, versículo 4 vai dizer, Paulo diz assim, para Timóteo, que era um pastor que precisava ouvir isso, e eu também, você: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou, ou seja, Senhor Jesus. Fortalecer-se na graça é você, de fato, viver exclusivamente para Jesus, o Salvador. A tua devoção, a tua força, a tua inteligência, de fato, a tua saúde, a tua vida, em devoção exclusiva ao Senhor Jesus. Como nós cantamos aqui, a Ele seja toda a glória. Toda a glória pertence a Ele, mas a Ele pertence a minha vida, o meu tempo, a minha casa, tudo que tenho, tudo que sou. Tem aquela música que diz, né, o louvor, pertence ao meu Senhor, porque Ele me chamou. Irmãos, Ele nos amou primeiro. Agora a minha resposta a Ele é essa devoção exclusiva da minha vida nas suas mãos, para a sua honra, para a sua glória e louvor. É isso que Deus quer para mim. Uma ilustração para encerrar. O empresário comprou uma máquina nova, boa, para desenvolver o trabalho na empresa dele. Chegou a máquina, ele ligou, funcionou no momento. Depois a máquina parou. E viu, falou, a máquina estragou. Mas ele chamou, né, a assistência técnica. A primeira coisa que a assistência técnica perguntou, o funcionário perguntou para ele: escuta aqui, a máquina está ligada direto na tomada ou está numa extensão? Ele falou: olha, a máquina parou, mas está ligada numa extensão usada que eu tinha aí. Aquelas extensão, né, velha, que você emenda, né? Aí o funcionário falou: traz a máquina até a tomada. Foi lá, a máquina funcionou normalmente. Tem muito crente fazendo da graça a extensão, longe de Jesus. A fonte é Jesus, que fortalece a tua vida. Não pode ter uma extensão. Ninguém precisa orar por você. Ninguém precisa vir à igreja por você, já que você está bem. Então você vai direto à fonte, vai direto à presença de Jesus e fortalece-se da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória virá sobre a tua vida. Deus se alegrará com você. E você sentirá um cristão cada vez mais, em vez de infeliz, em vez de frio, em vez de indiferente, a passo de abandonar. Não, pelo contrário, você será um cristão cheio do Espírito Santo.
Você será alguém que de fato vai responder ao Senhor aquilo que Ele fez por você. Diz a palavra do Senhor, e você será uma bênção. Que Deus nos abençoe, que a amada igreja aqui de Goiânia possa se fortalecer. Se vocês chegarem até aqui, porque está fortalecendo, mas Deus colocou no meu coração esse texto para pregar e compartilhar, porque isso faz parte para a minha vida também. Antes de falar para vocês, Deus já falou para mim, porque eu quero permanecer firme na graça, até os meus últimos momentos da vida, porque Ele me amou. Ele se entregou. Eu não posso perder isso de vista no decorrer dessa vida. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, abandone quem quiser abandonar, mas eu permanecerei fiel até o fim, porque Ele foi fiel até o fim no Calvário. Deus abençoe a vida de cada irmão e se fortaleça diariamente na graça. Viva a dependência constante de Jesus. Coisa maravilhosa. Transmita as coisas boas que você aprendeu, de fato e de verdade. Isso Deus quer. Isso Deus quer. Vive em exclusividade para Jesus. Não deixe Ele em segundo plano. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém?